vamos iniciar. Isso aqui, essa apostila aqui é do Ronaldo, sem chegar da seleção brasileira. Glória a Deus. Graças a Deus, mais uma aula do nosso curso. E hoje nós vamos falar sobre psicologia que nos traz revelações proféticas, que é algo que nós elaboramos para que essa riqueza da linguagem bíblica de alguma forma venha trazer crescimento de conhecimento e consequentemente de crescimento espiritual. Não há possibilidade de uma pessoa crescer espiritualmente falando sem que conheça as Escrituras. Uma pessoa que não tem interesse nenhum em aprender a palavra de Deus não vai crescer espiritualmente. E até mesmo para se ter um bom relacionamento com Deus, não se consegue ter se não amar a alta. Nós só podemos conseguir ter um bom relacionamento com Deus e atrair Deus para nós quando nós nos dispusemos a aprender a sua palavra, a amar a sua palavra, a desejar o conhecimento. Nós vamos falar da complexidade. Psicologia está ligado à linguagem literária, no meio em contradição com a linguagem literária da Bíblia, mas as linguagens simbólicas, só para os irmãos terem ideia. Se Deus, só Deus pode fazer isso. Se Deus ele decidisse apagar das Escrituras da Bíblia toda a linguagem literária e deixasse só a linguagem simbólica, só para vocês entenderem a grandeza do que é a linguagem simbólica da Bíblia. Se Deus fizesse isso, apagasse toda a linguagem literária e deixasse só a linguagem simbólica, a linguagem simbólica contida na Bíblia trazia de volta toda a linguagem literária, porque está em harmonia a linguagem literária com a linguagem simbólica. Bom, nós vamos falar sobre simbologia, revelação que nos traz revelações proféticas. Vamos entrar aqui. Os símbolos da Bíblia é como uma digital de Deus, como um QR de Deus, que jamais será lida ou compreendido por homens naturais. Somente aqueles que têm o Espírito Santo podem interpretar. Só uma pessoa que realmente tem o Espírito de Cristo é que consegue ter a interpretação original da simbologia. Primeiro, que quem tem o Espírito de Deus é responsável. Porque tem pessoas que parece que quer dar uma de força-texto bíblico e diz isso e não tem achismo na Bíblia. Não, um pregador não pode ter a irresponsabilidade de achismo na Bíblia, porque a Bíblia não é de particular interpretação, ou seja, a Bíblia não é aquele que diz eu entendo assim e outro diz eu entendo assado. Não, a Bíblia não é de particular interpretação, mas os homens de Deus, eles foram inspirados por Deus para escrever as Escrituras. Então é como um QR Code, né? Se você realmente tem o Espírito de Deus, você consegue ler o QR Code, aquilo que está lá, é a digital de Deus. É uma forma de Deus dizer o seguinte: quem me ama de verdade vai procurar entender as simbologias. Quem me ama de verdade vai se esforçar em ler e entender as Escrituras. Ou seja, é como se Deus estivesse dificultando para os preguiçosos. Porque para quem realmente ama a palavra de Deus, é um atrativo para a pessoa buscar se aprofundar e tentar desvendar aquilo que Deus quer passar para nós. Vamos lá? Se nosso Deus deixasse somente a simbologia da Bíblia, ainda assim a linguagem literária estaria contida
na simbologia bíblica, pois os símbolos estão em harmonia e não se contradizem. Os símbolos não se contradizem com uma linguagem literária, porque estão em harmonia. Foram inspirados por Deus. Os símbolos não foram os homens que colocaram lá o seu símbolo, foi Deus que colocou esses símbolos. Quem pode para mim, por favor, ler Apocalipse capítulo 12, do verso 1 ao 7, por favor. Encontre aí na Bíblia aí e você leia para nós, que praticamente 70% desse estudo aqui está atrelado, ligado a esse capítulo 12, do verso 1 ao 7. Quem encontrou pode ler. Apocalipse 2 agora. 14. Capítulo 12 de Apocalipse. Por favor, fica de pé e com a voz bem pouco. Pode. E foram dados eles passam. É isso? Capítulo 12, verso 1 ao 7. Capítulo 12 de Apocalipse. Forte. E viu-se um grande sinal no céu, voando de sol, tem uma lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e quando vigiadas, e brincava com 12 assim da luz. E viram-se outro sinal no céu, e ele era um grande que levava a igreja, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças saíram diademas, e a sua cauda levou a coiste até essa parte da cima do céu, e mostrou-as sobre a terra. E até o 7, né? E um dragão parou diante da mulher, que era de damas, para pegando ela caminhas, ligada na sua filha. E deu a gente um filho homem, e há de reger uma das pessoas de vanguarda de inferno. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher surgiu lá na terra, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante os anos de 60 dias. E hoje batalhamos dela. Ligaram os seus olhos batalharam no meu pardão, e trabalharam em dragão nos seus olhos. Amém? Nós vamos falar da complexidade nesse capítulo. Esse capítulo é complexo demais para se compreender e se entender, né? No capítulo 12 aí, nós vemos que a Bíblia no estudo que a gente fala, de quase que 90% em Apocalipse é escrita trazendo linguagem simbólica. Símbolos e símbolos. E aí, como desvendar esses negócios? Só Deus pode revelar tudo que Ele tem para sua vontade. Vamos lá? É este capítulo aí que nós, no capítulo 12, verso 1 ao 7, simbologia que nos traz revelação profética. Símbolos pontuais, vamos lá. No capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1 ao 7, estão como linguagem simbólica. Este capítulo 12 de Apocalipse é profética e escrito com símbolos de difícil interpretação. No versículo 1 temos 4, só temos no versículo 1, temos 4 símbolos, para que a gente possamos entender, apenas no versículo. No versículo 1 temos 4 símbolos: mulher, sol, lua, coroa com 12 estrelas. Mulher, sol, lua, coroa com 12 estrelas. Agora vamos falar sobre a mulher, capítulo 2. A mulher vestida do sol, porque é o que nós lemos em Apocalipse.
o que seria a mulher, o que significa a mulher vestida do sol. Simbolizava, aqui está a resposta, simbolizava o povo da promessa, da qual seria o Messias, que é Jesus, né? Nós podemos ler aí João, por favor, João capítulo de número Evangelho de João, capítulo de número 4 e o verso de número 22. João capítulo 4, verso 22, eu quero que ajude vocês para a gente dar uma agilizada melhor, porque esse versículo está aqui. 4, verso 22. Certo? Olha, graça que vós sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação de Deus. Amém? Para que possamos entender essa mulher vestida do sol, o sol aí representa a dignidade de uma nação, pela qual viria nascer Jesus. Porque Israel foi uma nação projetada por Deus, assim como Deus, ele agora trabalha com a igreja, diferenciando a igreja do mundo. Israel foi uma nação que Deus trabalhou de uma forma pura, de uma linhagem de um homem só, que veio de Abraão, para que essa linhagem a nação fosse uma nação sem mistura de outras nações. Para Israel não teve outra nação que entrou para gerar filho e que se misturasse. Não, Israel foi projetada por Deus, foi trabalhada para que fosse uma nação pura, que hoje também é figura do que é a igreja. Deus trabalha com a igreja para que nós sejamos diferenciados do mundo. Aí o mundo não pode entrar na igreja, não pode fazer parte da igreja. A igreja ela é pura porque tem um trabalhar de Deus. Deus não aceita que a igreja tenha mistura. É tanto que Jesus diz: toda vara que em mim não dá fruto, ele tira e lança fora. E as que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Ele não aceita que a igreja esteja, que o mundo agregue-se ao corpo de Cristo, a igreja, o corpo que é santo. Então, essa mulher vestida aponta, além de apontar, representar a nação de Israel, ela também mostra a dignidade que a nação teve de trazer ao mundo o Filho de Deus, o Messias. Vestida do sol significa que a nação de Israel foi escolhida por Deus e é digna para trazer ao mundo o Salvador, o sol da justiça. E aí o sol da justiça representa também a pessoa de Jesus, que faz parte dessa nação. Jesus é judeu. A simbologia do sol da justiça simboliza Jesus. Ele pode ler aí Malaquias capítulo número 4, verso 2, com voz forte. Como eu queria a ajuda de vocês, e que vocês se desprendessem, e a timidez ficasse bem longe, porque o versículo já está aí na Bíblia, tá bom? Pode ver. Nós para nós entender meu modo, a será o sol da justiça, e salvação estará debaixo dos seus lábios. E sairei e crescerei, para viver e observar tanto. Amém? O sol sempre representa a nação de Israel aqui nesse texto, e aponta Jesus como um judeu que aí, e o sol da justiça nascerá, né? Trazendo salvação. Essa é a linguagem. Esse fato é tão curioso que não existe na Bíblia vários tipos de linguagem simbólica, linguagem de figura, linguagem de tipo, quer dizer, o tipo, vamos lá, no exemplo, Moisés era tipo Cristo. Moisés foi libertador, Moisés foi legislador. Jesus também é libertador, foi o único que nos liberta do pecado, sim ou não? Jesus também é libertador, ele é quem tomou a posição de Moisés. A Bíblia diz que não só existe um legislador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então existe essas figuras e existe também a linguagem de alusão. A alusão é fazer alusão a um personagem terrestre a um personagem celestial.
Exemplo, Ezequiel fala que uma alusão ao rei de Tiro, como se fosse ele Satanás. Entendeu? Para mostrar a queda de Satanás, houve uma alusão de Satanás à pessoa do rei chamado Tiro. Então existem essas linguagens na Bíblia e elas não devem ser passadas despercebidas, mas nós devemos pegar ela para compreender muitas outras coisas. Então vamos lá. Simbolizava Jesus. A lua debaixo dos seus pés simboliza o plano de Deus se materializando na terra, pois a lua influencia nos eventos da terra. Lua na Bíblia indica mudança. Quem estuda, talvez já entrou na parte da ciência e vê que a lua ela influencia o que acontece aqui na terra. Por exemplo, em relação às marés altas, às marés baixas. Quem estudou sabe disso. A lua ela tem uma influência sobre coisas que acontecem aqui na terra. Não só a lua, mas o sol também tem. E essa linguagem bíblica está mostrando aqui que é o conjunto do sol, o sol que é a mulher, e a mulher, e aí fazia o que? A lua debaixo dos seus pés, a lua. Então o sol, lua aí é mudança. E na verdade, o curioso que esse capítulo 12 de Apocalipse, para quem compreende um pouco as escrituras, se percebe que ali Deus estava mostrando que estava no mundo espiritual, que estava ao mesmo tempo se materializando aqui na terra. Porque essa é a verdade. A nossa oração, o desejo do nosso coração de servir a Deus, quando nós oramos e pedimos a Deus, as bênçãos de Deus já está a nosso respeito nas mãos de Deus. Mas quando oramos, nós fazemos com que Deus faça com que a bênção que está nele se materialize e faça acontecer aqui no mundo físico. Então é o capítulo 12 de Apocalipse, literalmente é uma revelação, Deus mostrando que ele estava tendo um conflito espiritual no céu, no mundo celeste. E esse conflito espiritual retratava-se, apontava de uma materialidade que estava acontecendo no mundo humano. Enquanto estava acontecendo no mundo espiritual, estava transportando-se para o mundo espiritual. Isso é muito grandioso, muito profundo isso aí. Porque se você for ver Apocalipse, dá a impressão de que a mulher é Maria. Tem muitos que interpretam assim, que a mulher aí é Maria. Deu a luz, quem pode dar a luz a Jesus? Maria. Mas aqui a revelação não está pegando a Maria no sentido direto a Maria, mas o texto com contexto mostra que é o povo, a nação de Israel, e Maria faz parte da nação de Israel, das 12 tribos. Essas 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. E Israel, como os seus 12 tribos, é que formam uma nação no seu todo, no conjunto. Não é só Israel. Israel, nós sabemos que Jacó é Israel. E as 12 tribos de Israel são as 12 tribos. Amém? Então aí mostra isso. Aí para a gente entender, mas espera aí, Sol é a nação de Israel mesmo? Quem é que pode ler lá em Gênesis, por favor, no capítulo de número, para vocês entenderem que o que é bom é nós entendermos, e não só entendermos, mas comprovarmos que aquilo que nós entendemos tem uma veracidade, nos traz uma segurança que nós entendemos algo, compreendemos e aquilo é inevitável, aquilo é verdadeiro. E só o que pode assegurar nós de que realmente entendemos o que de verdade é, como referências bíblicas para comprovar que aquilo que nós entendemos de verdade vai ser inevitável, porque as referências bíblicas fecham um conjunto aprovando aquela interpretação que entendemos. Isso é responsabilidade com a Bíblia. Por favor, com voz forte, Gênesis capítulo de número 37, versos 5 ao 11, por favor.
Gênesis, capítulo de número 37, verso de número 5 ao 11. Por favor, alguém que, se tiver com a Bíblia com a tradução de João Ferreira de Almeida, melhor ainda. Next, the sea water, next. 37, 5 ao 11. Take is very son. Que contou. Pode ser um pouco mais alto, se eu pudesse. Take is very son. Que contou a ser de mãe. Por isso, tu obedeceres esta mãe. Me deixe ouvir. Peço vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estamos a tanto molhado no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava. Vi também que ficava em pé, sendo os vossos olhos rodeavam e se inclinavam diante do meu morto. Então disse-lhes seus irmãos: Tu, pois, deverias reinar sobre nós. Tu deverias terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E foi José outros campos, me contou a teus irmãos de eis que teve ainda outro sonho, o dia que eu falo, e a eu desci, me inclinava. O sol, a lua e 11, com ele 12, né? Pode continuar? Pode. Me encontrou seu pai e seus irmãos. Repreendeu seu pai e disse: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viemos, eu e tua mãe, a todo lugar, entre vários, esperando em dias, perante aqui em terra. Amém. Amém? O que é que vocês entenderam aí? Isso foi em Gênesis. Nós estamos em Apocalipse. O que é que a Bíblia traz aí de interessante para que a referência adere-se às 12 estrelas de Apocalipse? José teve dois sonhos. O primeiro sonho foi que os feixes, 11 molhos de feixes, se inclinavam para o dele, que seria 12 com ele, porque José é 12, né? Que seriam os seus irmãos. Isso aí nós sabemos, é outra coisa. Mas nós vamos para o segundo sonho, que é o mais interessante, que é uma referência para que nós possamos entender que o sol e estrelas na Bíblia representam a nação de Israel, né? Porque o sol, Jacó, a lua, a mãe dos filhos de Israel, a mãe, né? E as 11 estrelas com José, 12 estrelas. Os seus irmãos se inclinavam para ele. Aquele ali é um contexto que mostrava que José ia sobressair diante dos seus pais na época e dos seus irmãos. Ele foi o governador do Egito, todos conhecem a história. Mas essa referência é para que a gente entenda que a Bíblia ela está em harmonia de entendimento, que sol, lua e estrela representam na totalidade Israel. Então logo que não é Maria está no contexto de que Maria faz parte do povo de Israel. Amém? A lua debaixo dos seus pés simbolizava o plano de Deus se materializando na terra, pois a lua influencia nos eventos da terra. Lua na Bíblia indica mudanças. Vamos para a bênção. Coroa, agora vamos para a coroa com 12 estrelas.